Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Se vocês me acompanham aí no Instagram, sabem que eu me propus, na medida do possível, né, tentar fazer aí, gerar algum tipo de vídeo, de discussão sobre um determinado assunto toda semana. Então, lá no meu Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta, o pessoal sugeriu diversos temas, eu fiz uma lista e conforme o pessoal for mandando também, eu vou adicionando mais assuntos e todo começo de semana eu faço uma votação. Separo ali 3 assuntos parecidos, coloco para votação e o tema vencedor eu farei aqui um vídeo, teria uma conversa com alguém, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo dessa série, dessa empreitada aí que estou desenvolvendo. E a primeira votação que eu coloquei no Instagram foi essa daí. Então vejam que foi uma votação apertada e com 41 votos, essa comparação entre krigagem e inverso do quadrado da distância foi o vencedor, né, o IDW. Quem sugeriu esse tema perguntou quando utilizar um e quando utilizar outro. E é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Mas antes disso, deixe eu explicar rapidinho o que é interpolação, tá, pessoal? Então, se vocês notarem aí na tela, vocês estão vendo um mapa à esquerda, uma variável qualquer, né? Vocês percebem aí essas duas faixas em azul. Vamos dizer que isso é o que acontece no campo. É uma propriedade qualquer aí, de qualquer coisa. Quando eu faço uma amostragem, ou seja, retiro alguns pontos ao longo desta área e depois interpolo, vejam que o resultado não é o mesmo. Eu sempre tenho algum tipo de erro aqui nesse dado. Eu sempre tenho uma variação. Vejam que eu não consigo reproduzir adequadamente essas duas faixas azuis aqui. Então, eu tenho uma aproximação. E essa é uma das questões da interpolação, tá, gente? Interpolação espacial é uma aproximação. Se a amostragem que eu fiz de uma determinada propriedade do solo, por exemplo, ela é mal feita, a representação depois que eu interpolar esses dados, que eu teria o mapa final, não representará aquela variabilidade da propriedade que eu quero mapear. Tá? Então, é crucial uma amostragem bem feita. Mas a pergunta aí que o colega mandou foi uma comparação IDW, krigagem, quando utilizar um ou outro. Então, vamos lá. O IDW que ele comenta é a ponderação pelo inverso da distância. Tá um nome aí complicado que vem do inglês, Inverse Distance Weighting, por isso do IDW, mas quando a gente fala IDW, geralmente queremos falar inverso do quadrado da distância. Aqui é um interpolador determinístico. E por ser um interpolador determinístico, ele, digamos que ele é exato. Então ele é fiel aos pontos amostrais e ele leva em conta a vizinhança local, tá? Um interpolador determinístico de efeito local. Então leva em conta apenas os vizinhos. Eu tenho também outros interpoladores que são interpoladores determinísticos, mas tem um efeito mais global, né? Quando eu tenho alguma superfície de tendência, quando eu quero de fato apenas enxergar aquela variação mais macro da área, enxergar uma região com valores mais altos, outra com valores mais baixos, e aí eu tenho algum tipo de interpolador com essa ideia de enxergar tendências na área. E aí são interpoladores determinísticos ou matemáticos. Porque, basicamente, eu tenho uma equação aplicada aos dados para gerar essa interpolação. Tá? Uma equação fixa. No caso do inverso do quadrado da distância, eu tenho que a distância é ponderada pelo seu quadrado. Tá? Mas eu também tenho o interpolador estocástico, que leva em conta efeito global e local, que eu também chamo de interpolador geoestatístico, que é a krigagem. Esse é o outro interpolador. Neste caso, um interpolador estocástico leva em conta a questão de probabilidade, leva em conta que eu tenho efeitos regionalizados e efeitos aleatórios nos dados, que não vou detalhar muito aqui, tá? Mas o grande diferencial da krigagem ou do interpolador geoestatístico é que ele modela o comportamento desses dados.
Tá? Eu entendo qual que é esse comportamento. Então, eu modelo o tal do semivariograma, que eu já vou mostrar para vocês. E deste semivariograma, eu retirarei os parâmetros utilizados para a crigagem. Então, se ajusta os dados. De acordo com o comportamento espacial dos meus dados, eu faço a interpolação. E por isso que a crigagem é tida como o melhor interpolador. Um interpolador sem viés e mais exato possível. Tá? E, pessoal, se quiserem saber mais, estou colocando aqui, vejam, essa é uma apostila de internet, tá? Na internet, vai lá, procura análise espacial de superfícies, está disponível, o link está embaixo, tá? Para vocês entenderem essa diferença do determinístico para a crigagem, tem alguns exemplos, fala de semivariograma, é bem legal, disponível na internet para todo mundo, é uma apostila do INPE, tá? Fantástico. Agora, pessoal, vamos ver aqui a diferença de um mapa gerado por crigagem e por IDW. Tá? Então, vou colocar aí na tela para vocês. Deem uma olhada aí, pessoal. Ó, aqui um mapa gerado com crigagem e aqui com IDW. A mesma legenda, tá? Então, independente do que seja, nesse caso é CTC do solo, se eu não estiver enganado. Tá? Mas vejam a diferença. O IDW, ele é fiel aos dados, tá? Então, esses círculos chamados aí de olho de boi, olho de peixe, que é uma característica do inverso do quadrado da distância, é isso aqui que vocês observam. Veja essas bolas aqui, esses círculos concêntricos. Aqui, no centro desse círculo, é exatamente onde foram coletadas as amostras. Então, ele é fiel ao valor da amostra e por isso que ele forma esses círculos. Já no caso da crigagem, não. No caso da crigagem, ele ajusta uma superfície de tendência e depois leva em conta a vizinhança. Então, por isso que ele tem esse efeito um pouco mais suavizado. Vejam que eu não tenho valores mais altos nessa coloração mais azul escura. Ele suaviza um pouco essa região. A mesma coisa nessa região mais amarela. Então, eu tenho uma superfície um pouco mais contínua, que é a característica da crigagem. Só que o IDW, ele faz isso também, porém, isso é dependente da potência que trabalhamos com ele. Geralmente trabalhamos com o quadrado, mas vejam aqui na próxima imagem se trabalharmos com outros expoentes. Aí, pessoal, Wikipedia, tá? Wikipedia, não tem muito segredo aí. Então, aqui eu tenho o inverso da distância, aqui o inverso do quadrado da distância, aqui a distância ao cubo ou elevado à quarta potência. Vejam que, neste caso, eu tenho os olhos de boi. Aqui, com potência 1, eu basicamente tenho destaque para o ponto amostral. O resto da área onde eu não tenho ponto amostral, ele basicamente é uma suavização, é uma média. Depois aqui ao quadrado, aqui ao cubo, vejam que a influência de cada ponto amostral aumenta. Então começa a ter regiões maiores com valores mais altos e mais baixos. Esse é o comportamento do inverso da distância. Agora, no caso da crigagem, para eu chegar neste mapa da crigagem, eu preciso trabalhar ou modelar o tão temido semivariograma, que é esse que coloco na tela para vocês. Esse semivariograma é um gráfico onde eu tenho distância entre amostras no eixo X e a diferença entre pontos amostrais, o valor da variável, que é chamado de semivariância. E aí eu ajusto uma curva onde eu tenho aí efeito pepita, que é basicamente quanto que o dado aleatório. Tenho aqui a semivariância estrutural, que é quanto da diferença entre as amostras é explicado pela sua posição. E eu tenho o alcance também. O alcance é tido como a distância máxima em que um ponto, uma amostra, tem relação com a outra. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, tá, pessoal? Porque aí a gente vai gastar muito tempo. Mas nesse material do INPE mesmo que eu coloquei para vocês, explica um pouquinho do semivariograma. Tem bastante coisa na internet, tá? Para falar sobre isso. No próprio canal aqui do GitApp também tem alguns vídeos aí onde eu falo de semivariograma, onde falamos de crigagem, tá? Mas então a grande diferença da crigagem é que eu tenho que entender o comportamento do dado, que é este semivariograma,
E daí, para modelar adequadamente esse variograma, eu tenho que ter vários cuidados, tá, pessoal? Para depois, só então, realizar a interpolação por krigagem. E, pessoal, um dos grandes diferenciais da krigagem também, por ele ter esse comportamento estocástico, eu consigo ter uma estimativa de incerteza ou de variância das predições. Como este mapa que coloco aí para vocês, vejam que aqui eu tenho uma área, os pontos amostrais, eu tenho o valor medido, então de 0,2 a 0,9 é o amarelo e por aí vai. E de fundo eu tenho a variância da krigagem, ou a variância obtida nesta interpolação. Vejam que aqui eu tenho um ponto de alto teor de potássio no solo, que é esse caso aqui. Então, na vizinhança dele, como as amostras vizinhas têm valores mais baixos, ali eu tenho uma variância muito grande. E isso dá informação para o técnico, onde talvez que na próxima safra ele deveria coletar mais amostras, onde a variância é mais alta. Porque nessas regiões de variância mais alta, eu tenho mais incerteza. Será que esse valor aqui, essa amostra realmente é baixa? Ou eu não dei azar de coletar na entrelinha do cultivo? Ou aqui esse ponto muito alto eu coletei na linha do cultivo antecessor? Então aqui nessas regiões onde eu tenho a variância alta, eu posso realizar uma nova amostragem mais refinada na próxima safra. Então essa é uma outra grande vantagem da krigagem, pessoal. Tudo bem? Então, algumas características aí, tá? Rapidinho para abarcar isso. E aí o cerne da pergunta do colega no Instagram, né? Foi quando utilizar um ou outro. E aí o que eu posso dizer para vocês? A krigagem sempre deve ser preferida. A krigagem é reconhecidamente o melhor método de interpolação espacial. A krigagem tem diversos tipos, tá? Mas geralmente a gente trabalha com a krigagem ordinária ou krigagem universal, mas é a krigagem, tá? Vamos falar de uma forma bem geral aqui. Então, a krigagem é o melhor interpolador, deve ser sempre preferida. Ah, então obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com a krigagem e obrigatoriamente ela vai me entregar um resultado melhor? Não necessariamente. Tá? A krigagem ela vai ser melhor, tanto melhor quanto for a dependência espacial entre as amostras. Então, se uma amostragem é bem feita e eu consigo ter uma boa modelagem do variograma, do semivariograma, o que é isso? Uma boa modelagem eu obtenho quando uma amostra tem relação com a outra, quando tem dependência espacial. Tá? Enquanto uma amostra, eu posso predizer o valor da outra, porque ela está dentro de um raio que eu tenho autocorrelação entre elas. Tá? Então, nesse caso, a krigagem é muito melhor. Agora, quando eu não tenho uma alta dependência espacial, quando eu tenho um efeito muito aleatório, que pode acontecer no caso de fertilidade do solo, por exemplo, que eu tenho muita influência do homem, muita influência do manejo, muitas vezes a krigagem pode ser que não traga grandes ganhos. Ela pode não trazer esses grandes ganhos e, às vezes, ter um resultado equiparável ao IDW. Tá? Então, mas, em suma, eu sempre tenho que preferir a krigagem. Mas quando que eu não vou utilizar a krigagem? Às vezes eu não utilizo porque ela não é aplicável em termos de ou de conhecimento do técnico, né? Porque demanda mais trabalho realizar uma krigagem bem feita, modelar variograma, checar outlier, verificar diferentes efeitos espaciais e então ter uma krigagem bem feita. Ela demanda conhecimento, demanda tempo nessa análise. Então, às vezes, é mais fácil para quem precisa fazer 20, 50, 100 mapas no dia, utilizar um outro interpolador, que com 2, 3 cliques a gente tem um mapa, uma interpolação feita em lote. Então, é facilidade de uso. E outra possibilidade também é quando eu tenho dados muito densos, por exemplo, dados de monitor de produtividade. Tenho milhares de dados por hectare. A krigagem vai ser melhor? Vai ser melhor. Vai ganhar muito do inverso da distância ou qualquer outro interpolador? Provavelmente não, porque é uma densidade tão grande que qualquer interpolador vai dar um resultado bom. E dependendo do software também, do computador, pode ser que eu tenha dificuldade de processamento da krigagem desde essa modelagem do semivariograma. Então, dependendo disso, pode ser que outro interpolador determinístico seja mais adequado nessa situação. Pensando em praticidade, em aplicação, tudo bem? Agora, em termos de exatidão, de qualidade das estimativas,
a krigagem é sem dúvida a melhor opção. Agora, quando eu não tenho dependência espacial, não consegui modelar o variograma, a krigagem ela vai suavizar muito sua interpolação. Às vezes é interessante utilizar realmente um interpolador determinístico, porque pelo menos no local do ponto amostral eu tenho certeza daquele valor. Entre um ponto e outro, que é a interpolação, aí eu já não tenho confiança, né? O meu mapa vai estar muito equivocado, vou ter muito erro, e aí eu já sei que na próxima safra eu tenho que melhorar. Bom, então, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Primeiro vídeo dessa série aí, desculpem alguns equívocos, estou aqui em casa, no meu quarto, tentando fazer isso para vocês. Tá? Se tiverem comentários, críticas sobre o que eu falei, né? Ah, não, a krigagem não é bom em todo caso, tem em determinado caso que é melhor determinado interpolador. Ótimo, coloque aí no comentário, tá? Vou responder, eu tenho interesse de saber disso. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões de outros assuntos, coloquem no comentário aí embaixo no YouTube, tá? Que eu vou ver, vou responder, vou colocar na listinha de temas e espero que vocês aproveitem aí essa oportunidade, tá? Então, fiquem atentos ao meu perfil no Instagram, votem, sugiram temas, fale para os colegas votarem também, porque assim é maior a chance de eu abordar aquele determinado tema nesta ou na outra semana e por aí vai. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.